Irmãos e irmãs, que Jesus nos abençoe. Neste mês de abril, se ainda estivesse conosco na Terra, Chico estaria completando 112 anos de idade. Nasceu em Pedro Leopoldo, no dia 2 de abril de 1910. E no próximo mês de junho, mais propriamente no dia 30 de junho, nós estaremos lembrando a data de sua desencarnação. Chico Xavier desencarnou há 20 anos atrás, 30 de junho de 2002. Falar sobre Chico Xavier é uma tarefa gratificante, mas ao mesmo tempo um tanto difícil, porque a vida de Chico Xavier é uma vida extraordinária, é uma trajetória única. Nós costumamos dizer que a trajetória de vida de Chico Xavier no campo do espiritualismo é uma trajetória única, singular. Porque Chico, desde os primeiros anos de sua encarnação na Terra, se dedicou à causa do Evangelho de Jesus na doutrina espírita. Embora tenha se notabilizado como médium psicógrafo, publicando dezenas e dezenas de livros, que hoje somam mais de 500 títulos, Chico também se destacou como um apóstolo da bondade. Não apenas se destacou como intérprete do mundo espiritual, sem dúvida alguma, um dos maiores de todos os tempos, um dos maiores fenômenos mediúnicos de todos os tempos, mas no campo do espiritualismo, a sua vida se nivelou à vida dos considerados grandes espiritualistas do passado e do presente. A sua vida se nivelou à vida daqueles que se consagraram a Jesus na Terra, vivenciando a mensagem do Evangelho. E realmente Chico Xavier, nestas 2 décadas de suposta ausência, e falamos suposta ausência porque temos certeza de que ele continua agindo, trabalhando do outro lado da vida, pela causa, pela construção do mundo melhor. Mas nestas 2 décadas de sua suposta ausência, ele tem feito muita falta a nós todos, a nós do movimento espírita, adeptos da doutrina espírita, como também tem feito muita falta ao povo brasileiro em geral. E por que não dizer ao mundo? Sem a presença física de Chico Xavier, sem dúvida alguma, espiritualmente, o Brasil ficou mais pobre. E o mundo, consequentemente, ficou também mais pobre. Porque Chico Xavier era uma luz constante, acesa. Chico Xavier era uma fonte inesgotável de bondade, de espiritualidade, de conhecimento, de sabedoria. A sua presença entre nós nos fazia recordar
em ponto menor, a presença do próprio Cristo, como certa vez Martins Peralva, diretor da União Espírita Mineira, teve oportunidade de dizer a um amigo nosso, Geraldinho: Chico é o nosso Jesus Cristinho. E, de fato, na presença de Chico, a gente se sentia na presença do espírito cristão. A gente se sentia na presença do Evangelho. Nós tivemos oportunidade de acompanhar Chico Xavier durante muitos lustros em Uberaba, desde a Comunhão Espírita Cristã, depois no Grupo Espírita da Prece. Nós o acompanhávamos semanalmente nas reuniões públicas. Nós o acompanhávamos no lançamento de seus últimos livros, dos livros produzidos mediunicamente em Uberaba. Nós o acompanhávamos na tarefa de assistência na periferia da cidade e em outras cidades que ele fazia questão de visitar, quando visitava os presos nas penitenciárias, os doentes nos hospitais, os rancenianos na colônia dos leprosos e assim por diante. Nós tivemos oportunidade de acompanhar Chico Xavier durante muito tempo. E na presença dele, nós sentíamos uma paz extraordinária e ficávamos atentos a cada palavra dele, a cada palavra sua, a cada comentário, a cada observação, porque nos soava aos ouvidos com propriedade, com autoridade, como se ele estivesse sempre interpretando o mundo espiritual superior. Chico Xavier, ele foi médium durante todo o tempo, ele foi médium em tempo constante. Ele não era médium apenas quando se entregava ao transe ostensivo. Talvez até ele fosse mais médium quando nos parecia não estar em transe, porque estava sempre em contato com o mundo espiritual. Como nós já tivemos oportunidade de escrever, Chico foi um agente. Ele era uma espécie de representante, de agente do mundo espiritual na Terra, disfarçado, naquele corpo pequeno, vamos dizer, aquele homem que não possuía, assim, grande cultura acadêmica, mas Chico possuía uma cultura inata, uma cultura enciclopédica, porque ele conversava a respeito de todos os assuntos. Ele discorria sobre filosofia, ele falava sobre física, química, biologia, genética, astronomia, cosmologia. Ele conversava sobre todos os assuntos, economia, medicina, política. Ele conversava e falava com propriedade a respeito de todos os assuntos. Ele recebia muitas visitas, tanto em sua casa quanto no Grupo Espírita da Prece. E não visitas de pessoas que estavam interessadas em receber uma mensagem do ente querido que partiu. Não apenas visitas de mães e pais angustiados pela desencarnação de seus filhos, e não apenas visitas de adeptos da doutrina espírita, de espíritas cristãos. Ele recebia visitas de pessoas de todos os segmentos, de todas as áreas do conhecimento, e ele conversava
com todas essas pessoas de acordo com o tema que lhe era proposto na ocasião. E nós ficávamos assim, impressionados com o seu conhecimento, porque ele citava livros, ele citava autores, e a gente ficava imaginando onde é que ele conseguia tantos livros para ler tanto. Certa vez, nós ouvimos de um amigo policial que fazia o policiamento lá, a segurança, em sua casa. A polícia militar havia destacado um policial amigo para fazer a segurança da casa de Chico Xavier, porque ele residia na companhia de poucos amigos e sua casa muitas vezes tentara ser invadida por pessoas desesperadas, por pessoas que queriam estar com ele de qualquer maneira. E esse policial costumava acompanhar Chico Xavier até o centro da cidade. Chico gostava muito de ir aos Correios, de ir ao centro da cidade, visitava uma banca de revistas, de jornais, comprava revistas, como também fazia uma visita a uma livraria existente no centro da cidade de Uberaba, livraria católica, a única livraria que comercializava livros sobre filosofia, sociologia, psicologia, e ele visitava a livraria católica e ele se fez muito amigo das irmãs que dirigiam esta livraria, que existe até hoje em Uberaba. E ele comprava muitos livros, ele sempre gostou muito de literatura, desde pequeno, desde criança, ele colecionava revistas, jornais, livros. E este amigo policial, um dia, intrigado com os livros que Chico comprava sempre, tantos jornais, tantas revistas, e esse amigo policial, que frequentava a sua casa, quase nunca via o Chico lendo alguma coisa, porque, de fato, Chico praticamente não tinha tempo. Ele se dedicava à psicografia, à correspondência e aos afazeres de casa também, porque ele tinha os seus cães, os seus gatos, e nós nos recordamos que o policial perguntou para ele: Chico, por que o senhor compra tantos livros, tantas revistas, tantos jornais? O senhor não tem tempo de lê-los? Eu não vejo que o senhor esteja lendo nenhuma dessas revistas. Ele disse assim: olha, eu vou contar uma coisa a você. Respondendo ao policial, ele disse assim: eu vou contar uma coisa a você. Eu não sei explicar, mas eu não preciso ler. Chico respondendo: eu não sei explicar, mas eu não preciso ler um livro, basta que eu tenha nas mãos, que eu o folheie, e eu sei, passo a saber o conteúdo da obra, o conteúdo do livro. Vejamos aí, para nós, espíritas, estudiosos da mediunidade, talvez a faculdade de psicometrar, não é? Talvez a faculdade da psicometria. Chico Xavier costumava atribuir aos espíritos todas as orientações que transmitia, principalmente ao espírito de Emmanuel, não é? Ele sempre dizia: o espírito de Emmanuel, presente, está dizendo, está falando isto, aquilo, mas nós, particularmente, acreditamos que Chico, por ele mesmo também era sábio, era um médium sábio. Ele detinha muitos conhecimentos hauridos em vidas passadas, em vidas anteriores, porque nesta existência ele não pôde ir além do 4º ano primário. Do 4º ano primário que ele concluiu praticamente com
13 anos de idade. Ele concluiu até um tanto tarde o 4º ano primário e depois não pôde estudar mais. Ele foi trabalhar para ajudar, cuidar da família, dos irmãos, principalmente dos irmãos do 2º casamento de seu pai, porque o seu pai casou-se com Dona Maria de São João de Deus, mas quando ela desencarnou em 1915, logo depois ele se consorciou pela 2ª vez e ele ajudou a cuidar dos filhos do 2º casamento de seu pai com Dona Cidália. Dona Cidália Batista Xavier, não é? Ele teve 6 outros irmãos, Dona Cidália teve 6 outros filhos. Então Chico foi trabalhar e a sua vida era uma vida de muito trabalho. Poucos sabem, por exemplo, que quando ele foi trabalhar na Fazenda Modelo, ele trabalhava em tempo integral. Ele só conseguia psicografar à noite, depois do expediente. E vejamos, só psicografando à noite, o quanto ele pôde produzir, o quanto os espíritos puderam escrever por intermédio dele, produzindo obras de grande importância doutrinária, grande importância filosófica, grande importância científica e grande importância também religiosa, porque o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. O trabalho de Chico Xavier, no entanto, ele ultrapassou as fronteiras, ele extrapolou os limites, o âmbito da própria doutrina espírita. Ele passou a ser reconhecido por aqueles que não eram adeptos da doutrina, passou a ser admirado por todas as pessoas, pela maioria das pessoas no Brasil. Ele chegou a ser considerado o maior brasileiro da história, não é? E também o maior mineiro, né? O maior mineiro, aquele que nasceu no estado de Minas Gerais, né? O maior mineiro de todos os tempos, num reconhecimento ao que o trabalho dele, não apenas o trabalho como médium, mas o trabalho dele como homem de bem, a presença de Chico Xavier, a sua presença, não é? Ele mesmo, como certa vez o cantor Fábio Júnior teve a oportunidade de dizer em um de seus shows que Chico Xavier era o pai dos pobres no Brasil. E realmente, o trabalho de Chico Xavier sempre foi um trabalho que não se limitou ao âmbito da doutrina. Ele se fez amado por todo o país, por todo o Brasil, respeitado, e foi assim que ele representou, vejamos, a doutrina. Ele mesmo era a sua maior mensagem, não é? Os espíritos escreveram muito por intermédio dele, e todos os livros que vieram através de sua lavra mediúnica, eles são de grande importância para a doutrina, sem dúvida alguma, complementando a obra de Allan Kardec, a obra da codificação. Todos os livros de sua lavra são importantíssimos. A sua literatura mediúnica enriqueceu sobremodo a doutrina espírita. Nós podemos dizer que a doutrina espírita, ela sem dúvida começou com Allan Kardec, o codificador, mas posteriormente ela pode ser dividida historicamente, não é? Ela pode ser dividida em antes e depois de Chico Xavier, porque depois de Chico Xavier,
a nossa literatura, a nossa bibliografia se enriqueceu muito, porque também o trabalho de Chico Xavier passou a inspirar o trabalho de dezenas e dezenas de outros autores, dezenas e dezenas de outros médiuns, de outros escritores. Os exemplos de Chico Xavier passaram a inspirar outros, os seus exemplos no campo da caridade, no campo da assistência, no campo do socorro aos desvalidos. Então, de fato, Chico Xavier, ele nos faz muita falta, não é? Nestes seus 20 anos de suposta ausência. Voltamos a enfatizar, suposta ausência, porque muita gente pergunta, o que será que Chico está fazendo agora no mundo espiritual? Ele está trabalhando, certamente, ao lado de tantos outros benfeitores espirituais. Ele continua trabalhando, desenvolvendo o seu trabalho, não apenas, vamos dizer, em favor do nosso que estamos na Terra, mas em favor também da comunidade dos desencarnados. Nós não podemos nos esquecer que o mundo espiritual é um planeta com a população numerosíssima, com uma população carente também de ser espiritualizada. Nós às vezes não pensamos nisto. Nós não pensamos que o mundo espiritual é muito povoado, mais povoado que a Terra, com seus 7 bilhões e 500 milhões de habitantes, não é? 7 bilhões e 500 milhões de habitantes, carecendo ainda de sermos evangelizados, de sermos mais espiritualizados. Agora imaginemos o mundo espiritual, esse planeta espiritual, com um número aproximadamente 3 vezes maior, não é? De almas, espíritos libertos do corpo, também carentes de evangelização, também carentes de Jesus Cristo, porque assim como a Terra está carente de Jesus Cristo, o mundo espiritual próximo também está carente de Jesus Cristo. A nossa carência de Jesus Cristo na Terra é um reflexo da nossa carência de Jesus Cristo no mundo espiritual, porque nós reencarnamos assim. Nós estamos na Terra como nós estávamos no mundo espiritual. Então, certamente, Chico Xavier deve estar trabalhando muito, e muito mais ainda do que trabalhava na Terra, do que trabalhou na Terra durante os seus 75 anos de mandato mediúnico, desde o dia 8 de julho de 1927, quando recebeu a primeira mensagem psicografada, até quando desencarnou. No dia 30 de junho de 2002, na véspera, ele ainda havia estado lá no Abacateiro, que hoje, infelizmente, não existe mais. Ele havia pedido aos amigos que o levassem ao Abacateiro, que fica num dos bairros próximos ali ao Grupo Espírita da Prece, ali na rua, na denominada Rua Tangará. Ele foi observar o trabalho, foi praticamente carregado, porque não estava mais caminhando, porque a verdade é que a saúde física de Chico Xavier, depois dos 80 de idade, caiu muito. Ele andava com dificuldade, ouvia com dificuldade, enxergava com dificuldade, não é? Vejamos, desde jovem, ele praticamente havia perdido a visão do olho esquerdo, não é? Ele praticamente ele só tinha a visão do olho direito, mas depois dos 80 de idade,
ele passou a ter muito mais dificuldade no campo da visão, no campo da audição, até mesmo no campo da fala, no campo da locomoção. Ele não conseguia mais caminhar com facilidade, até mesmo para psicografar já estava ficando muito mais difícil movimentar os braços. Ele psicografava com maior lentidão, mas trabalhou sempre, trabalhou até o fim. Como certa vez ele nos disse lá na Comunhão Espírita Cristã, muitos anos atrás, quando ainda estava na Comunhão Espírita Cristã, ele nos disse que ele havia pedido a Jesus que ele gostaria de desencarnar se confundindo com a poeira, se confundindo com o pó. Ele nos disse assim, que ele havia pedido a Jesus, tinha feito uma prece e tinha pedido a Jesus que ele gostaria de desencarnar confundindo-se com o chão, com o pó. E praticamente foi assim que ele desencarnou, porque nos últimos dias ele era um fiapo de gente, ele havia emagrecido muito, talvez ele não estivesse pesando nem 40 quilos, ele havia emagrecido muito. Mas nos últimos tempos, para comparecer ao grupo espírita da prece, ele precisava ser carregado. Ele chegava carregado e saía carregado. E a multidão, uma vez ele perguntou, ele perguntava, ele ficava assim, assustado com a multidão, sempre o grupo espírita da prece repleto, muitos carros, muitos ônibus, muitas caravanas de outros estados, outras cidades do Brasil. Ele falava assim conosco, sorrindo assim, quem é que chamou esse povo aqui? Quem é que trouxe esse pessoal aqui? Eu não chamei ninguém. É claro que ele não havia chamado verbalmente, mas ele tinha a vida inteira chamado a multidão, né? Pelos seus próprios exemplos de vida, não é? Ele havia chamado a multidão pelos seus próprios exemplos de vida. Então, o centro estava cheio, aquelas mães desesperadas, e ele não estava mais conseguindo psicografar, receber as mensagens psicografadas naquele intercâmbio extraordinário, não é? Entre os dois mundos, com tantas provas da imortalidade, aqueles espíritos escrevendo. Eram reuniões maravilhosas, extraordinárias. As reuniões começavam por volta das 20 horas e elas, às vezes, se estendiam até às 3 horas da manhã ou às 4 horas da manhã, não é? E Chico psicografava durante várias horas ininterruptamente, mais de 3 horas, 3 horas e meia, às vezes até 4 horas, ele psicografando ali, recebendo aquelas cartas, eram 7, 8, 9, 10 cartas longas, com os espíritos escrevendo através dele e com detalhes impressionantes, dando informações, falando com a família, como se eles estivessem ali se valendo de um aparelho telefônico, que pudesse estar ali em contato com o mundo espiritual. Era isto, não é? Era isso. Chico Xavier era mais ou menos isso, era ali, vamos dizer, entre aspas, não é? Um orelhão, um telefone público. Era um telefone público de luz, não é? E aquelas famílias, não apenas os pais, mas os cônjuges, irmãos, amigos, iam lá, queriam um contato com o amigo desencarnado, o familiar desencarnado, e aquelas mensagens vinham uma após a outra. Chico caía em transe e ia escrevendo uma velocidade impressionante.
quando ele dispunha de saúde, a velocidade era impressionante. Inicialmente ele psicografava a lápis, não é? E o seu Ícaro, que ficava ao lado dele, mal conseguia fornecer a ele os lápis, que iam gastando ali o grafite, ou às vezes quebrando a ponta, né? Depois é que ele começou a psicografar a caneta esferográfica, né? Mas era muito emocionante, porque depois de certa idade, Chico não conseguia mais psicografar, escrever tanto como ele escrevia. Realmente ficou muito difícil para ele, as limitações físicas dele eram evidentes, ficavam claras, né? Porque ele tinha muitas comorbidades, ele foi adquirindo muitas comorbidades, ele tinha um processo anginoso, ele havia tido infarte, ele havia tido outros problemas de saúde, questões urinárias ele tinha uma labirintite que o atacava periodicamente, o perturbava, mas era emocionante a gente ver aquelas mães que na fila se aproximavam dele e não mais podendo obter uma carta psicografada, entregava uma foto do filho para ele. Ele olhava aquela foto do jovem desencarnado, por exemplo, ele olhava, porque não podia mais psicografar, ele ficava olhando aquela foto, beijava a foto e entregava para os genitores. E os genitores ficavam numa felicidade, como se tivessem ali sido abençoados pela espiritualidade superior, pela espiritualidade maior, e saíam extremamente confortados, como se tivessem recebido uma mensagem psicografada. Só de apertar a mão de Chico, tocar em Chico, era desse jeito. As pessoas ficavam felizes de receber dele um aperto de mão, e quando ele tinha mais saúde, era um abraço, não é? Era um abraço, e ali, às vezes, quando ele não tinha mais tanta saúde, era um toque no braço, era um toque na mão, era um toque no ombro, não é? Vejamos bem, tinha uma senhora que ficava sentada ao lado dele, e o Chico não conseguia levantar mais o braço para cumprimentar as pessoas, porque eram centenas de pessoas. Imaginemos nós, né, desfrutando de alguma saúde, tendo que levantar o braço para mais de uma centena de pessoas, não é? O Chico não conseguia mais levantar o braço. Então, ele pediu, uma senhora ficava segurando o braço dele, sustentava o braço dele. Às vezes era uma senhora que se sentava ao lado dele, às vezes era o tio Pedro também, que o auxiliava, ficava sustentando o braço dele aqui pelo cotovelo, para que o braço dele ficasse sempre esticado e a mão dele pudesse ir sendo apertada pelas pessoas. Então, nós queremos dizer que a vida de Chico Xavier realmente é uma vida assim, a trajetória dele foi uma trajetória única. Ele faz muita falta para o espiritismo, na condição de médium, e faz muita falta para o movimento espírita, pelos exemplos de humildade e de simplicidade que ele sempre nos transmitia na vivência do Evangelho. Chico sempre foi muito simples, muito humilde, não havia com ele qualquer elitismo. Às vezes ele comparecia às reuniões, nós vamos dizer isso aqui com todo respeito a ele, mas para que as pessoas tenham uma ideia da grandeza de Chico Xavier, do seu despojamento, ele comparecia às reuniões com o seu paletó sujo. Tinha caído café, tinha caído às vezes comida, porque ele tinha dificuldade também para levar a xícara
de chá ou a xícara de café, às vezes derramava, ficava com o paletó manchado, com o paletó ali sujo, não é? A gente percebia que os seus pés estavam inchados. Ele ia à reunião com os pés inchados, muito inchados, não cabiam dentro do sapato. Então o que ele fazia? Ele dobrava o sapato e usava o sapato como chinelo, porque ele não conseguia mais colocar os pés dentro dos sapatos. Ele ia nessa condição. E quantas vezes, sentindo muita dor no peito devido a esse processo anginoso que ele tinha, ele pedia ao seu Ícar: Ícar, me dá aí, por favor, um lenço com álcool. Então o seu Ícar ele já levava toda a reunião, 1 litro de álcool para a reunião e alguns lenços, encharcava o lenço com álcool e o Chico botava debaixo do paletó, no peito, para aliviar a dor, aquela constrição que ele sentia no peito devido ao seu processo anginoso, não é? Poucas pessoas sabem desse sacrifício, vamos dizer, dessa crucificação de Chico Xavier, não é? Até os quase 93 anos de idade, quando ele veio desencarnar no dia 30 de junho de 2002, e também profetizando até, chegando a profetizar o dia de sua desencarnação, porque Chico chegou a profetizar o dia de sua desencarnação. Segundo os amigos que residiam com ele perguntou no sábado pelo seu cuidador, porque eles haviam contratado um enfermeiro, um cuidador para Chico, não é? Porque ele estava precisando de um cuidador. Então ele havia perguntado pelo cuidador: cadê o fulano? O fulano hoje não veio, hoje é folga do fulano. Aí ele disse assim: então não vai dar tempo. E antes ele já havia dito que ele gostaria de desencarnar em um dia em que o povo brasileiro estivesse muito feliz. E foi justamente naquela tarde, do dia 30 de junho de 2002, que o Brasil se sagrou pentacampeão do mundo, né, em futebol, né, se sagrou pentacampeão, e que o Brasil sempre foi fanático, o brasileiro sempre foi fanático por futebol, estava todo mundo alegre, todo mundo feliz, e justamente quando os fogos estavam começando a explodir, não é? Naquela tarde, noite, já quase noite, entrando na noite, do dia 30 de junho de 2002, é que Chico Xavier desencarnou tranquilamente em seu quarto. Os amigos haviam saído por um instante, e quando alguém voltaram, Chico Xavier estava imóvel, havia parado de respirar, havia desencarnado. Então, falarmos sobre a vida de Chico Xavier, sem dúvida alguma, é falarmos sobre a vida de alguém que não fica devendo nada à vida dos considerados maiores santos da história, ou dos maiores espiritualistas da história, não fica devendo absolutamente nada. Nós temos aí mais de uma centena, talvez mais de 2 centenas de livros escritos biografando Chico Xavier. Nós mesmos tivemos oportunidade de escrever diversos. A Márcia, minha esposa, também escreveu diversos livros, inclusive um livro muito interessante intitulado A Vida de Chico Xavier para as Crianças. Mas Chico realmente foi extraordinário em todos os aspectos, em todos os sentidos. E nós não podemos negar que aqui, na doutrina espírita, o movimento espírita perdeu sim
o seu maior ponto de referência moral. O seu maior ponto de referência moral, espiritual, o seu maior ponto de referência da espiritualidade eu costumo dizer que agora nós estamos na entre safra. Nós estamos aí talvez na safrinha, né? Na chamada safrinha, após a desencarnação de Chico Xavier. Porque depois que Chico Xavier desencarnou, o movimento espírita, infelizmente, começou a se elitizar. Hoje o movimento espírita está muito elitizado. Hoje são congressos pagos, encontros pagos, simpósios pagos, gente cobrando para dar curso e cobrando caro, dividindo em cartão de crédito e chamando de investimento, né? Olha, o investimento é tanto, você pode dividir até 3, 4, 5, 6 vezes em seu cartão de crédito. O encontro vai ser no hotel tal, 5 estrelas. Isso tudo vai fazendo com que o espiritismo vai se afastando do povo. Não é? E como Chico dizia, o espiritismo é do povo, veio para o povo. É o consolador prometido. E Chico Xavier, certa vez, ele nos contou isto, engraçado, né? Ele foi recebido por uma comissão, ele recebeu uma comissão de espíritas, e isto ainda foi na Comunhão Espírita Cristã. Ele veio para Uberaba em 1959, fundaram a Comunhão Espírita Cristã, ele na companhia do Valdo Vieira, e lá na década de 60, ele recebeu a visita de uma comissão de espíritas. Não é? Então eles chegaram até ele e disseram assim: Chico, nós estamos aqui para dizer a você que você ultimamente está aceitando muito convites para viajar, você está aceitando muitos convites para receber homenagens. E aí ele dizia assim: meus amigos, meus irmãos, mas essas homenagens não são para mim. Essas homenagens são para a doutrina espírita. Eu compareço para receber essas homenagens na condição de um cabide, que eles vão de pendurando as coisas. Essas homenagens não são prestadas a mim, são prestadas à família espírita, à comunidade espírita. Aí os amigos disseram a ele assim: mas Chico, você está perdendo muito tempo. Você está deixando a psicografia. Você deveria dedicar mais tempo à psicografia como você sempre dedicou, para que os espíritos pudessem escrever mais por seu intermédio, para que nós tivéssemos mais livros de André Luiz, tivéssemos mais romances de Emmanuel, tivéssemos mais obras tão ricas como as de Humberto de Campos, e foram falando, e ele ali ouvindo. Isso foi na reunião pública. Isso na reunião pública. O Chico estava lá na ponta da mesa, de pé. Os havia recebido ali de pé, e eles falando, e nós ali em volta, ouvindo, e tudo mais. Muita gente ali em volta, escutando, né? Aí eles falando: Chico, você está perdendo muito tempo. Você deve ficar na psicografia, viajar menos, sair menos, receber menos homenagens. Aí você fica aqui nessas reuniões públicas recebendo essas cartas, as cartas para os pais, essas cartas que vêm do mundo espiritual, são cartas pessoais, cartas familiares, cartas pessoais. Você está perdendo muito tempo com isso. Aí o Chico respondeu assim: olha, meus amigos, eu agradeço muito a vocês pelo que vocês estão me dizendo, pelo alerta que vocês vieram me fazer, mas eu vou dizer uma coisa a vocês: se for para mim escolher entre os espíritos e o povo, eu fico com o povo, porque foi com o povo que Jesus ficou. O povo era a paixão de Jesus, está escrito no Evangelho.
Foi a resposta que ele deu àquela comissão de intelectuais, espíritas que se consideravam intelectuais, né? Porque hoje tem muitos adeptos espíritas que se consideram intelectuais, né? Há uma condição que podem até corrigir Allan Kardec ou até contestar Chico Xavier, não é? Sinceramente, eu fico com vergonha por aqueles que têm a coragem de levantar a voz para contestar Chico Xavier em algum ponto, porque alguém para contestar a Chico Xavier ou a obra de Chico Xavier em algum ponto tem no mínimo de ter feito mais ou menos o que ele fez, né? Tem no mínimo que ter um currículo como o dele, né? Mas vejamos bem a falta que Chico está nos fazendo, uma falta imensa. Nós perdemos assim aquele nosso ponto de referência, aquele nosso norte, não é? Porque Chico era o representante maior de Jesus Cristo entre nós. Eu não vou dizer na Terra, porque nós temos muita gente boa na Terra, mas entre nós, aqui no Brasil, o povo brasileiro, a família espírita, nós perdemos o nosso representante maior. E depois que Chico Xavier partiu, nesses 20 anos, o movimento espírita se dividiu muito e nós estamos desnorteados. As federações estão desnorteadas, os espíritas que se supõem líderes estão desnorteados, não é? Por quê? Porque nós temos nos afastado dos exemplos de vida de Chico Xavier, não é? Nós não temos, na atualidade, dado às suas obras mediúnicas o valor que elas merecem, porque as obras mediúnicas de Chico Xavier, elas não devem ser consideradas obras subsidiárias. Obras subsidiárias, elas devem ser consideradas obras complementares da codificação. Se nós tivéssemos qualquer autoridade, nós faríamos o seguinte: nós pegaríamos principalmente as obras de André Luiz e de Emmanuel e as encadernaríamos logo em sequência ao Pentateuco kardeciano. Logo em sequência ao Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Nós encadernaríamos essas obras logo em sequência, porque desdobram, sem dúvida, a codificação e o pensamento de Allan Kardec. Mas o que está fazendo mais falta a nós espíritas, sem dúvida, são os exemplos de Chico Xavier. De Chico Xavier, que era respeitado por espíritas e talvez muito mais respeitado por não espíritas. Nós temos este livro que publicamos a respeito de Chico Xavier, sem fazer propaganda nenhuma, porque creio até que este livro esteja esgotado na editora, Chico Xavier, Mediunidade e Coração. Este livro, ele foi editado pela Ideal de São Paulo. E nós publicamos aqui neste livro 2 artigos de 2 dos maiores jornalistas de todos os tempos no Brasil, não espíritas. Primeiro nós publicamos aqui o artigo deste nosso Arthur da Távola, não é? A figura de comunicação de Francisco Cândido Xavier. O Arthur da Távola escreveu esse artigo no jornal O Globo, no dia 26 de maio de 1980, quando o nome de Chico Xavier havia sido indicado ao Prêmio Nobel da Paz, ou seria indicado, em 1981, ao Prêmio Nobel da Paz. A figura de comunicação de Francisco Cândido Xavier. Está aqui no Globo, assinado por Arthur da Távola. E no dia 11 de julho de 1982, na Folha de São Paulo, Mauro Santayana, que também foi um dos maiores jornalistas do Brasil, escreveu aqui
o São Francisco dos desesperados. Então, vejamos bem o seguinte: dois dos maiores jornalistas do Brasil, vários escreveram sobre Chico Xavier, não espíritas, não é? O Mauro Santayana e o Arthur da Távola, saudando esta figura extraordinária de Chico Xavier. Bem, se nós fôssemos continuar aqui falando sobre Chico Xavier, nós vararíamos aí o tempo e os minutos seriam poucos, não é? Então nós queremos apenas dizer que nesses 20 anos, são 20 anos de saudade. E queremos dizer a Chico, onde ele estiver: Chico, você está nos fazendo muita falta. Que Jesus nos ampare e nos abençoe sempre.